Bom, meninos, então vamos lá. Bom dia a todos. Nós daremos início à nossa aula de ética e bioética nos serviços de humanização, tá? Como referência, nós estamos utilizando esse trabalho publicado por Sérgio Rego e colaboradores, cujo título é Bioética e Humanização como temas transversais na formação médica, certo? Todos estão conseguindo acompanhar, tá aparecendo aí para vocês. Hoje, por exceção, eu vou pedir para que vocês, quando quiserem fazer alguma pergunta, liguem o microfone de vocês e façam a pergunta, tá? Porque eu não tô conseguindo acompanhar pelo chat hoje, eu tô só nas apresentações pelo meu celular, certo? Pelo computador, perdão. Eu acompanho o chat pelo celular e hoje eu não estou conseguindo conectar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser contribuir com alguma informação, eu peço que, por favor, ligue o microfone, tá? Para que eu possa ouvir. Tá aparecendo para vocês, meninos, a apresentação? Está sim. Ah, obrigada. Então vamos lá, meus amores. Esse conteúdo já tá lá no material de vocês, tá? Eu vou dar um zoom aqui para que fique melhor a visualização aí, tá? E eu vou apontar alguns pontos, né? Os pontos que eu considerei mais importantes durante a leitura desse texto, para que vocês possam fazer uma leitura mais cuidadosa em casa, tá? As atuais transformações vivenciadas nas sociedades laicas e plurais contemporâneas têm tornado a bioética e a humanização temas centrais na educação médica. Num contexto globalizado de informações rapidamente difundidas e de uma ciência cada vez mais complexa, os indivíduos têm que apresentar competências diversas das habilidades exigidas, para que haja integração e exercício de um dado saber. Então, o que a gente tem observado, né? Nós estamos vivendo em uma sociedade contemporânea, onde as informações elas são compartilhadas de forma muito rápida, né, através da internet. O que a gente observa são muitas informações que são compartilhadas, algumas informações nem todas são verdadeiras, né, mas que infelizmente atingem muitas pessoas, né, aquelas a gente sofreu muito, né? E a gente ainda está passando por isso. Como exemplo, o compartilhamento de algumas informações a respeito do tratamento do coronavírus. Né? A gente viu os casos, por exemplo, de hidroxicloroquina, que as pessoas começaram a compartilhar informações de que a hidroxicloroquina estava tratando o coronavírus, enfim, etc. O que aconteceu? Muitas pessoas saíram desesperadamente de suas casas em direção às farmácias, compraram todo o estoque, né, de hidroxicloroquina, enquanto que pessoas que realmente necessitavam desse medicamento acabaram ficando sem. Então, esse é um exemplo muito claro desse compartilhamento de informações de forma rápida. Só que, infelizmente, nem todas essas informações são informações verdadeiras, são informações confiáveis, não é verdade? Então, nós precisamos ter muito senso crítico ao analisar uma informação. Né? Antes de você sair acreditando em tudo que você vê, você tem que realmente procurar saber se aquela informação ela é verdadeira. Então aqui nós temos algumas características, né, desse mundo moderno no qual nós estamos vivendo. A extrema velocidade da produção de conhecimento. Então hoje a gente está vivendo uma fase em que nós estamos buscando conhecimento de forma muito rápida, né? A gente tem a descoberta de coisas de conhecimentos, de informações de forma muito rápida. Um exemplo, por exemplo, né? A gente teve o conhecimento, né? Foi um estudo realizado por uma brasileira, onde ela codificou
o código do DNA do coronavírus. E isso aconteceu de uma velocidade muito grande, né? Foi muito rápido com que essa informação ela foi produzida, sendo que se a gente imaginar um cenário como esse há 30, 20 anos ou até mesmo 10 anos atrás, nós não teríamos possibilidade desse conhecimento de forma tão rápida. Então, o que faz com que nós tenhamos acesso à informação, né? As informações elas mudam muito. Então, a gente precisa estar em constante tempo de adaptação, a gente precisa estar sempre estudando, entendendo, né, os assuntos, procurando compreender melhor. A cada dia, né, aparece uma nova doença, aparece um novo tratamento. Então, nós, como profissionais de saúde, nós precisamos estar em constante adaptação. Então, vocês estão recebendo uma formação hoje, né? Eu estou dando aqui uma aula para vocês hoje. Tudo isso daqui que eu tô falando para vocês hoje, amanhã já pode ser uma coisa totalmente diferente. Então, vocês vão sair com uma formação. Mas isso não quer dizer que vocês, a partir do momento que vocês receberem o certificado de vocês, que vocês se formarem, vocês não precisam estudar nunca mais, né? Se você fizer isso, você vai parar no tempo e você não vai conseguir prestar uma assistência de qualidade para o seu paciente. Quando a gente fala assistência de qualidade, a gente está falando em uma assistência humanizada, porque uma assistência humanizada é uma assistência, um serviço de qualidade, certo? E você só vai conseguir ofertar esse serviço de qualidade para o seu paciente se você estiver em constante atualização. Então, vocês vão precisar, a partir do momento que vocês se formarem, vocês não vão parar por aqui, né? Vocês precisam estar sempre estudando, conhecendo mais, né? Justamente para poder melhorar o serviço do qual vocês estão oferecendo. A necessidade de reorganizar o saber fazer da saúde, levando em consideração a integralidade, a interdisciplinaridade e a recuperação da dimensão ética cuidadora compassiva. Então, nós precisamos mudar a forma como nós fazemos saúde, né? Como nós observamos a saúde. A gente passou por uma fase, né, onde a visão da saúde era o quê? Extremamente autoritária, onde um mandava, né, uma pessoa da equipe mandava e os demais obedeciam. E hoje a gente está observando que não, que todos os profissionais eles têm a contribuir e eles precisam fazer parte desse processo de construção de saúde. Não é um mandar e o outro obedecer, né? Essas equipes, elas precisam trabalhar juntas. Quando a gente fala interdisciplinaridade, a gente está falando de várias profissões trabalhando juntas em prol de um paciente. Então, nós precisamos do médico, do enfermeiro, do técnico, do nutricionista, do psicólogo, fonoaudiólogo, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, todos esses trabalhando juntos e contribuindo com a saúde desse paciente. Não é o médico que vai mandar em todos e todos vão obedecer. Não, né? Nós precisamos trabalhar de uma forma interdisciplinar, onde cada profissão tem a contribuir com o cuidado daquele paciente. Levando em consideração também a integralidade, essa integralidade a gente vem trabalhando bastante isso no decorrer da nossa disciplina, né? Onde nós precisamos reconhecer o nosso paciente como um ser integral. Nós precisamos reconhecer o nosso paciente com todas as suas necessidades, com todas as suas limitações, certo? E reconhecer que ele é um ser único, um ser diferente dos demais. Tá? Isso é a integralidade. A permanência de otimização dos gastos em saúde em face das infrenes produções de conhecimento e incorporação tecnológica, né? Então, nós precisamos realizar, né, uma otimização dos gastos,
tanto da parte de gestão, meninos, aqui precisa atuar tanto a gestão, né, nessa parte de otimização dos gastos, então direcionar os gastos em saúde para as suas maiores necessidades, e também a assistência. A assistência, ela também precisa trabalhar essa questão de gastos, né? A gente observa muito, né? Eu já observei muito pessoas assim reclamando de político, que não tem recurso, que não manda material para os hospitais, etc, etc. Tudo isso está completamente certo, né? Nós temos que questionar mesmo, né? Cobrar dos políticos e tudo mais. Mas essa mesma pessoa que reclama do político que é corrupto é uma pessoa que, quando está lá trabalhando no hospital, pega um soro, pega um medicamento, pega um equipo, pega um pacote de gás e algodão, etc., e leva para sua própria casa, né? Então, são pessoas que estão desviando recursos que deveriam ser utilizados em seus pacientes para uso próprio, né? Tudo bom. A internet vai cair. Vou pedir pro cara esperar um pouco, tá? Que horas? Agora ele já vai desligar. Ele vai voltar agora. Pede para ele esperar pelo menos 15 minutos. Tá. O questionamento crescente de valores tradicionalmente hegemônicos na prática de saúde e o emergente papel social dos pacientes e da sociedade em geral. Então, nós precisamos reconhecer que esse nosso paciente, ele tem papel durante o seu tratamento, né? Ele tem responsabilidades no seu tratamento. Ele é responsável pelo seu tratamento, fatores que a gente já vem discutindo também no decorrer da nossa aula. Agora aqui para a gente entender, né, o que seria a bioética em si, o que seria a ética. Para que você seja um profissional com técnica de humanização, para que você seja um profissional que pratica a humanização nos seus serviços de saúde, você precisa ser um profissional ético, certo? E a ética é o conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e legitimam eticamente os atos humanos, né? Então, nós podemos entender por ética e bioética o conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e legitimam eticamente os atos humanos, cujos efeitos afetam profunda e irreversivelmente de maneira real ou potencial os sistemas vivos. Então, a gente sabe que todas as nossas práticas, toda a nossa assistência de enfermagem em si, levam consequências profundas e irreversíveis aos seres humanos, né? Então, atitudes, assistências, atividades que nós desenvolvemos na nossa profissão levam a consequências profundas e irreversíveis na vida de outros seres vivos. Então, nós precisamos lidar e exercer essa nossa profissão reconhecendo os valores humanos, reconhecendo e respeitando os valores humanos. Isso é você ser um profissional ético, né? É você respeitar as ações humanas, os atos humanos. Isso é você ser um profissional ético. Então, a ética, meninos, ela precisa caminhar junto com a humanização. As duas, elas precisam atuar de maneira conjunta. Você precisa dos dois para poder exercer dignamente a sua profissão. Ou seja, a bioética preocupa-se em analisar os argumentos morais a favor e contra determinadas práticas humanas. Então, essa bioética ela vai analisar as nossas práticas humanas e determinar, digamos assim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, a bioética ela irá nos orientar aquilo que nós, profissionais de saúde, podemos e não podemos realizar. A bioética ela vai nos orientar em relação ao que é certo e ao que é errado dentro da nossa profissão. E todas essas ações, vejam sempre que elas irão atuar de maneira direta na vida de um outro indivíduo.
né? Então, todos os serviços que nós prestamos estarão atuando diretamente nesses serviços. Então, humanizar, a gente já vem abordando isso, né, desde o início das nossas aulas, mas aqui ele nos traz uma outra definição, uma definição muito parecida, mas que a gente pode, né, contribuir ainda mais com o nosso conhecimento. Humanizar diz respeito à aquisição de forma humana. Então, quando você trata o outro de forma humanizada, você está adquirindo uma forma humana. E você está reconhecendo o outro também como ser humano. E isso significa-se tornar-se benévolo, ameno, tolerável. Quando você se torna mais tolerável diante de uma situação, você também está se tornando mais humano diante de tudo isso. Tornar-se mais sociável, mais tratável, civilizar-se, socializar-se, né? Então, isso é tornar-se humano. De qualquer forma, tende-se a qualificar de desumanas relações sociais em que há um grande desequilíbrio de poder e o lado poderoso se aproveita dessa desvantagem para desconsiderar interesses e desejos dos outros. Então, nós estamos observando um serviço de saúde onde um profissional quer ser superior ao outro e reconhece-se como, digamos assim, o todo-poderoso diante do paciente. Então, esse profissional de saúde, ele é o responsável pelo cuidado, pela cura daquele paciente, enquanto o paciente ele está ali somente para receber. Ele é visto como o lado todo-poderoso, enquanto o paciente somente recebe. Isso é uma prática desumana, né? Quando você trata o seu paciente dessa maneira, você está lidando de uma forma desumana. Agora, quando você se reconhece como um ser humano e você reconhece o seu paciente como também um ser humano e que ele também tem os seus próprios conhecimentos, que ele tem o seu próprio poder de decisão de uma determinada situação, você está se colocando no lugar do outro, você está tendo empatia pelo outro, tá? Aí aqui ele nos traz, né, como é que nós podemos humanizar essa atenção em saúde em toda a intensidade de sua inscrição no debate bioético, né? Então, como que nós podemos inserir a humanização e a bioética nos nossos serviços de saúde? Então, através da valorização da dimensão subjetiva e social, a garantia do acesso dos usuários às informações, a possibilidade de estabelecer vínculos solidários e de participação coletiva. Então, quando você cria vínculos, né, quando você se relaciona com o outro, quando você se permite conhecer o outro e as necessidades do outro, você cria vínculos com ele e você consegue conhecer melhor esse paciente, você consegue trabalhar melhor com ele, prestar uma assistência melhor a esse paciente. Então, como que nós podemos colocar em prática todas essas necessidades? Através do resgate da humanidade no atendimento. Isso vocês conseguiram observar naquele vídeo, né, que eu mostrei para vocês. O vídeo que eu mostrei para vocês, onde aquela médica, né, resgata a humanidade no seu atendimento. Ela tinha uma visão da sua paciente, ela estava prescrevendo um medicamento, um tratamento, enfim, mas ela percebeu que aquela paciente necessitava de muito mais. Necessitava ser ouvida, necessitava conversar, certo? Então, ela resgatou a sua humanidade no atendimento. Ela não olhou somente para o lado físico da paciente. A paciente estava referindo uma dor no ombro, não era? Mas ela percebeu que aquela paciente estava triste, que alguma coisa tinha acontecido, que ela precisava conversar. Essa médica, ela teve uma visão humanizada durante o seu atendimento.
E muitas vezes nós pecamos nisso, né? Nós não humanizamos o nosso atendimento. Às vezes a gente se preocupa tanto em atender muitas pessoas, a gente se preocupa tanto em realizar a técnica, em preencher um papel, que a gente esquece de olhar o nosso paciente de forma humana. E nós somos muito falhos em realizar isso, né? Uma falha nossa e que nós precisamos tratar, que nós precisamos ver que estamos errando, né? Ver que estamos falhando nessa etapa. Todos nós já passamos por um atendimento desumano, todos nós já vivemos uma situação assim. E nós não podemos ser esse profissional que atende dessa forma. Vocês estão tendo essa aula justamente para despertar essa visão humanizada de serviço, a necessidade de você tratar o outro como ser humano. Uma melhor qualidade nos serviços que são prestados, né, também é uma forma de você garantir essa humanização. Você poder ofertar um serviço de qualidade para o seu paciente é uma visão humanista, né? Você prestar um serviço de qualidade, uma assistência de qualidade, você está tratando de forma humanizada esse paciente. Valorização dos saberes, né? Então, quando você valoriza o conhecimento desse paciente, né? Quando você valoriza o conhecimento desse paciente, você valoriza as suas individualidades, você também está tratando de forma humanizada, tá? Né? Então aqui ele nos traz mais uma visão histórica, né? Como que nós devemos, né? Essa parte já não é, esse final aqui já não é muito de interesse para vocês, tá? Porque ele nos trata como que um professor deve abordar essa prática de humanização em sala de aula. Porque o profissional ele precisa receber na sua formação profissional essas práticas de humanização. E aqui ele nos traz como que um professor ele deve abordar essa temática em sala de aula. Então, isso aqui vocês podem, essa última página aqui, claro, quem tiver interesse pode realizar uma leitura mais detalhada, mas isso aqui não vai ser cobrado na prova, tá? Nem vai ser cobrado na formação de vocês. O que eu quero mesmo que vocês entendam, compreendam, é a importância desse processo de humanização, tá bom? Bom, meninos, esse material ele já está disponível, tá? No grupo de vocês, que vocês possam fazer uma leitura, né? Cuidadosa, carinhosa desse material. Eu vou precisar finalizar a nossa aula agora, porque a gente está em manutenção da nossa internet aqui, tá? E daqui a pouquinho eu vou ficar sem sinal. Mas vocês podem fazer, eu abordei, já apresentei aqui os principais pontos a vocês, né? A gente já debateu sobre esses assuntos. Esse assunto, ele não vai ser cobrado em prova, tá? Não vai ser cobrado em prova, mas eu peço para que vocês façam uma leitura cuidadosa e carinhosa nele, porque ele, de certa forma, a gente já trabalhou nas nossas aulas passadas, tá? A gente já trabalhou essas definições de humanização, de ética, que eu quero que que fique bem claro em relação a isso, é que a humanização ela precisa caminhar juntamente com a ética. À medida que você é um profissional ético, que você respeita respeita as técnicas, as legislações da sua profissão, respeita o outro como ser humano, os direitos e os deveres do outro, você está sendo um profissional ético e um profissional humanizado. Tá? Essa é a principal relação que eu quero que vocês levem e coloquem em prática na rotina de vocês. Tá bom, meninos? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Então tá bom, meninos, eu aguardo vocês amanhã, tá? Na nossa última aula. Amanhã nós vamos ter a aula da atuação do profissional na humanização, certo? Aguardo vocês amanhã.
Amanhã, final da nossa aula, eu já envio a nossa prova para vocês, certo? A nossa prova, repetindo para quem chegou depois, mas a nossa prova vocês terão até o final da quarta-feira, tá? Até as 10 horas da quarta-feira, para me enviar a resolução dessa prova, certo? Então tá, meninos, bom dia para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição para responder, tá certo?